O casarão. Para sossegar a caçula, a senha era: dá uma mamadeira e liga o rádio. Entre um reclame do Biotônico Fontoura e um capítulo da novela, meu direito de nascer como baby boomer paulistana foi regado a Carmen Miranda, Emilinha Borba, Nelson Gonçalves, Doris Day, Fred Astaire e Mário Lanza. Dizem que eu era feliz e sabia. Uma infanta normal que passava o dia na minha bem-aventurada insignificância dentro de uma sagrada família onde eu, por tabela, viajava na modernidade das 5 mulheres geniais que me cercavam. Chesa, minha iluminada mãe, Balu, minha fada madrinha, Caru, minha bela irmã adotiva italiana, Mary Lee e Virginia Lee, minhas 2 hilárias manas de sangue. Esse harém desvairado estava sob o comando de Charles, meu pai, 45 anos mais velho que eu, fã de Inesita Barroso, ex-sargento da Revolução de 1932 e provável futuro assassino de Getúlio Vargas. O extenso porão que ocupava toda a área do velho casarão dos anos 1920 da rua Joaquim Távora 670 na Vila Mariana era o grande palco das idiosincrasias de nossa família Addams. Tinha tetos e paredes forrados com desenhos, paisagens, fotos de artistas de cinema e da música, contos de fadas, animais, santos, marcas de produtos, sobras de pano, capas de revistas, mosaicos de louças quebradas, enfim. Pensávamos 1000 vezes antes de jogar qualquer obra de arte no lixo. Esse visual lisérgico era, claro, obra da mulherada quando ainda nem existia televisão. A parte do porão que cabia a meu pai era do estoque de mantimentos, caso estourasse uma guerra, e um laboratório para suas experiências científicas. Certa vez, Charles inventou um adubo poderosíssimo e plantou tomate. O resultado foi próximo ao de João e o pé de feijão. Os tomates subiram até o telhado e o harém fez questão de tirar uma foto comprovando o êxito. Ao lado do laboratório havia ainda no porão um palquinho montado onde nós 3 nos apresentávamos, Las Hermanas Sisters, em esquetes variados. O script mudava de acordo com nossas reivindicações, como, por exemplo, um manifesto contra a estética vigente que privilegiava crianças gorduchinhas, algo injusto para nós, as manas esqueléticas do bairro. Subíamos no palquinho encenando As Magrelas Felizes, exigindo o fim da obrigação de tomar óleo de fígado de bacalhau todas as manhãs, quando o Biotônico Fontoura era muito mais gostoso como ativador de apetite infantil. Fora que ainda dava um certo baratinho. Mary, 10 anos mais velha do que eu e 6 mais que Virginia, era a diretora das peças e nos ensaiava muito bem. O porão era tão grande, que meu pai passou anos sem saber que o harém liberava o pedaço para os gatos de rua pernoitarem por lá. Em frente à nossa casa ficava a Padaria América, cujo dono, um simpático português, que arrotava tão alto que a rua toda ouvia, facilitava na cumplicidade, fornecendo restos de maçarocas diversas de modo a nunca faltar alimento para o zoo noturno. Quando Charles acordava, sempre às 4 da manhã, os espertinhos voavam para os muros e só voltavam às 7 da noite, depois que o sargento ia dormir. Lembro que, ao tratar do assunto órgão genital feminino na presença do meu pai, o harém apelidou o tal de Emilinha Borba. Lavou bem sua Emilinha Borba? Marlene era o seio. Ai, o sutiã novo tá machucando a Marlene. O órgão genital masculino era Alves, de Chico Alves. O Alves do Nijinsky é fofinho. Lembro poucos detalhes dos lugares onde morei no decorrer da vida, mas o casarão da rua Joaquim Távora, telefone 703-487, permanece intacto na minha memória. Era na ampla cozinha que as mulheres passavam o dia inteiro escutando rádio, costurando e cozinhando. Havia um balcão de ponta a ponta onde as massas eram preparadas, batidas e deixadas em descanso para depois serem estendidas e cortadas sobre borrifos de farinha. Na ponta desse mesmo balcão ficava a maquininha manual de moer café de Charles. Do outro lado da parede estava a copa, que se comunicava com a cozinha através de uma janelinha, tipo as usadas em restaurantes, ideia de Chesa para facilitar a arrumação da mesa.
Lá também ficava sua máquina de costura e a mesa do café da manhã, almoço e jantar do dia a dia. Da copa saía o corredor do DEM, o relógio de parede que badalava de hora em hora e que se escutava pela casa toda. Nesse mesmo corredor havia um banheiro completo, com um chuveiro elétrico que sempre dava choque ao botar a mão no registro, um armário grande onde guardávamos remédios, papel higiênico, toalhinhas de menstruação, esparadrapo, aventais, fraldas. Mas minhas irmãs e eu preferíamos tomar banho de banheira a gás no andar de cima, onde ficavam os 4 quartos. O casarão todo tinha pé direito bem alto, as portas eram pesadas, os janelões largos, os ornamentos das paredes pintados à mão e cada quarto e sala tinha um carimbo diferente. Saindo do corredor, havia uma salinha com o telefone de parede, a mesinha com a agenda telefônica e, ao lado, um majestoso vitral oval que projetava as cores do sol nas paredes e tudo virava um arco-íris. A saleta do telefone dava para a salona de jantar com uma mesa de madeira compacta escura e 8 cadeiras de espaldar reto e duro, que deixavam a bunda doída depois de 5 minutos. O lustre era lindo, 5 cúpulas de vidro fumê com florais imitando lalique que mal iluminavam o local, mas davam um charme parisiense ao ambiente. Era lá que rolavam os almoços de Páscoa e Natal, e quando Charles ia pescar, o harém empurrava mesa e cadeiras e abria um belo espaço para as meninas dançarem ao som do rádio em volume máximo. A sala de jantar dava para 2 outras, o hall de entrada e a sala de visitas com a radiovitrola Telefunken, o piano de Chesa, um sofá e 2 poltronas de gobelim meio puídas, herança de minha avó Rita. Pendurada na parede do hall de entrada, uma reprodução do Cristo crucificado de Dalí, da qual eu morria de medo. Uma escada com corrimão levava até o andar de cima em 2 etapas. No fim da primeira, havia um quadro de Nossa Senhora segurando o menino Jesus, onde dávamos uma paradinha, tocávamos o quadro e fazíamos o sinal da cruz. A segunda etapa terminava num altarzinho com uma imagem grande de Nossa Senhora Aparecida, que Chesa costumava levar de casa em casa na rua, e era costume que cada vizinho pendurasse uma joia no manto de veludo azul. Charles, que nunca se persignava na subida da escada, dizia para nós que ia vender as joias da Virgem e comprar sorvete, o que as filhas, no fundo, achavam uma boa ação. No segundo andar, Charles e Chesa ocupavam o quarto maior que dava para a rua. Mary tinha um só dela, Virginia e eu dividíamos um e Balu e Caru outro. Tinha um só banheiro para todos. Para o meu pai, que levantava horas antes do harém, tudo bem, mas para nós era uma guerra do tipo quem pulava da cama mais rápido ganhava o direito de fazer xixi em paz. Ao lado do banheiro havia um terraço imenso que ocupava metade do andar de cima e dava vista para os fundos da vizinhança. Era onde tomávamos banho de sol e jogávamos peteca e queimada. Foi lá que avistei o meu primeiro disco voador. Na descida da escada não havia parada. As meninas escorregavam feito bombeiros segurando o corrimão com os pés apoiados no rodapé. O enorme porão com várias saletas ficava no mesmo piso do quintal, onde estavam a famosa horta do meu pai e um puxadinho que abrigava 2 tanques e um banheirinho extra. A garagem também era propriedade exclusiva de Charles e de suas ferramentas, sempre em ordem impecável. Lá, quem reinava era seu Jeep Willys 1951, placa 70050. Assim que chegava do consultório, meu pai colocava um cobertor sobre o capô para que o motor esfriasse aos poucos e as partes de metal desdilatassem com suavidade, explicava ele. De manhã cedinho, o litro de leite e o filão de pão já estavam dentro da caixa do correio. A única vez que foram roubados foi um escândalo na rua. Sábado rolava a feira 2 quarteirões abaixo. Charles e o harém iam direto às suas bancas prediletas e as meninas descolavam um pé de moleque aqui, uma raspinha de cacau ali, uma azeitoninha acolá. Voltávamos todos carregados e felizes. Fazer feira era farra das boas.